Salve, salve, meus queridos alunos da Escola Adolfo Ferreira de Souza. Nós estamos aqui com mais uma aula gravada como complemento das aulas remotas, tá bom? No assunto de hoje nós vamos estudar reino protoctista. Aqui, reino protoctista. Bom? Alguns livros colocam reino protista, tá bom? Outros colocam o reino protoctista. A palavra protoctista, né? Protista. Vou botar o nome mais antigo, né? Protista vem do seguinte organismo, né? Tá certo? O reino protoctista, ele abrange os seguintes organismos, a saber, protozoários e algas. Beleza? Bom? Certo? Quando nós começamos a estudar os reinos, nós começamos com o reino Monera. Eu disse a vocês que os organismos, para pertencer um dos 5 reinos, ele tem que ter uma característica ou um conjunto de características que é pertinente apenas naquele determinado reino. Por exemplo, o reino Monera. Qual é a apomorfia do reino Monera? Aquela característica encontrada somente nele, né? É a ausência de carioteca. A ausência de carioteca é o que determinava, era o fator preponderante para eu inserir aquele organismo no reino Monera. O reino protista, ele é um reino diferente. Não existe, digamos assim, aquela característica única do reino protista. Não existe uma apomorfia exclusiva. Se a apomorfia já é exclusiva do reino protista, tá bom? Não tem. Todas as outras características, todas as características que eu vou colocar aqui é compartilhada com alguém dos outros reinos. Beleza? Por exemplo, se eu disser aqui que é um organismo do reino protoctista, se eu colocar aqui, são organismos unicelulares. Beleza? Todos os moneras são organismos unicelulares também. Se eu disser aqui que os organismos do reino protoctista, eles são autotróficos. Beleza, nós temos as plantas que também são autotróficas. Se eu disser que eles são heterotróficos, tudo bem. Animais também são heterotróficos, né? Sempre vai ter uma característica que é compartilhada com organismos de outros reinos. Beleza, professor. E por que é que os organismos do reino protista não são distribuídos nos outros reinos? Porque eles não vão ter a apomorfia daquele reino. Por exemplo, há poucos instantes, há poucos segundos atrás, eu falei da unicelularidade, né? Seriam organismos unicelulares. Eles seriam organismos unicelulares, mas eles são eucariontes, então não posso colocá-los no reino Monera. Beleza? Por quê? Porque eles vão ter lá a carioteca. Já está excluído do reino Monera. Digamos dizer assim, eles não têm como reserva de energia o glicogênio, que é uma característica do reino Fungi. Então eu já não posso inseri-los no reino Fungi. Eles não são multicelulares, autotróficos, porque eles não têm essa característica, então eu não vou poder inseri-los no reino Plant. Então, como eles não vão ter as apomorfias, as características pertinentes daqueles grupos, eu não vou poder inseri-los lá. Como eu não vou poder inserir nenhum desses grupos, então vamos criar um reino para eles, que é o reino protista, tá bom? Antigamente, chamava-se reino protoctista, porque ficava abraçado neles somente os protozoários. Beleza? Aí o que foi que os biólogos fizeram? Inseriram no reino protista as algas. Porque a palavra protozoário vem de proto, quer dizer primeiro,
e zoário, que quer dizer animal. Traduzindo ao pé da letra, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, primeiro animal. Porque os protozoários, eles têm características dos animais. A diferença é característica dos animais. Como assim, professor? Os animais são heterotróficos, os protozoários também são heterotróficos. Só que os animais são constituídos por várias células, são multicelulares, os protozoários não são. Mas como ele tinha essas características de animais, na célula eucariótica que nem um animal, são heterotróficos que nem um animal, tá entendendo? Ele reage a estímulos como os animais, deram o nome de protozoário, primeiro animal, porque eles tinham características semelhantes a dos animais. Aí ele chamava de reino protista. Beleza. Aí nós tínhamos a nossa queridíssima alga. As algas, né? Que são organismos que parecem plantas, mas não são plantas. Quando nós estivermos estudando o reino plant, aí eu vou mostrar para vocês porque que as algas saíram do reino plant. Você olhar a nomenclatura, a sistemática das plantas, a taxonomia, ela obedece às mesmas das algas. Ou melhor, as algas obedecem das plantas, mas foram retiradas do reino plant. Aí colocar as algas onde? Aí colocaram no reino protista. Por causa disso, o reino protista deixou de ser chamado de protista e passou a ser chamado de reino protoctista. Certo? Então, quando eu estou falando reino protista, eu estou falando apenas dos protozoários. Quando eu falo reino protoctista, eu estou falando dos protozoários mais as algas. Tranquilo? Pronto. Esse aqui é o primeiro passo que o meu aluno vai ter que saber, certo? A minha gola nunca fica ajeitada. Aí, meu jovem, você deve estar se perguntando, né? Professor, e no Enem? Como é que é cobrado no Enem? E aí, como é que eu vou saber? Aí o Enem, filho, é o seguinte, ele é muito contextualizado. Então, através da contextualização que o Enem vai te oferecer naqueles textos, você vai saber identificar quem é quem, onde é que ele está inserido. Bom, então vamos lá. Na aula de hoje, né, nessa aula aqui, nessa aula gravada, nós vamos falar apenas dos protozoários, certo? Então eu vou apagar aqui as algas, vou apagar aqui os protozoários. Ó. Então vamos para o que é cobrado, né? Vamos falar aqui dos protozoários. Beleza? Vamos lá para as características dos protozoários. Todos os protozoários, eles são eucariontes. Beleza? Claro, né? Todos eles são eucariontes. A partir do reino protoctista, todos os organismos são eucariontes. Então, essa característica eucariontes, eu não vou mais colocar, seja ela em aula gravada, seja ela em live, eu não vou mais colocar, porque é uma característica que você, meu aluno, já tem que incorporar. Porque somente os organismos do reino Monera são procariontes, então todos os outros são eucariontes. Beleza? Mas eu já coloquei, eu vou deixar aqui, né? Então, os protozoários são eucariontes, né? Eles são unicelulares. Eles são unicelulares. Beleza? São heterotróficos. Beleza? Então, todos eles são eucariontes, unicelulares e heterotróficos. Repare que nenhuma dessas características é exclusiva. Sempre é compartilhada com alguém. Sempre, né? Sempre é compartilhada com outros organismos. Tá bom? Aqui uma pequena observação que eu faço aqui aos meus queridos alunos, né? Eles são heterotróficos. Por eles serem heterotróficos, eles podem ter uma vida. Eles podem ter uma vida, certo? Uma vida livre. Ok? Como é isso?
em uma vida livre, ele vive às custas do seu próprio meio. Ele vai procurar comida, tá certo? Vai procurar alimento pelos seus próprios meios. Esses de vida livre, eles são os decompositores. Beleza? Então eles são importantes, né, para a reciclagem da matéria orgânica, né? Nós vamos estudar isso em ecologia no ano que vem. Eles podem ter uma vida parasitária, ou seja, eles podem provocar doenças, né? Eles provocam doenças. Beleza? Então eles provocam doenças. Ou eles podem ter uma vida, como é que eu posso dizer, mutualística. Mutualística. Né? Essa vida mutualística, nós vamos aprender isso no ano que vem, em ecologia, tá certo? Nas relações ecológicas. Aqui o spoiler, tá certo? Essa relação mutualística é uma relação em que os organismos eles vão trocar favores, vão ter vantagens entre si, tá certo? Ou então apenas um organismo terá vantagem e o outro não terá nenhum tipo de prejuízo, tá bom? Então nós temos aqui o caso do mutualismo, nós temos os líquens, cai muitos líquens, e as micorrizas. Micorrizas também caem bastante no Enem. Líquens e micorrizas caem bastante no Enem, porque os líquens, eles são considerados organismos pioneiros, né? Bom, em ecologia nós também vamos aprender o que significa o organismo pioneiro, mas lá vai um spoiler, já que vocês fazem Enem no segundo ano. Organismos pioneiros são aqueles organismos que primeiro habitam um determinado lugar. Então tem um lugar que é inóspito, né? Um lugar que não é habitado por vida, não tem nenhuma forma de vida lá, e eles se instalam, né? Aqueles organismos que se instalam primeiro no lugar é chamado de organismos pioneiros, né? Por isso que está aí o nome, é pioneiro. Bom, então os protozoários são organismos eucariotes, não precisa discutir aqui, que nós já conhecemos, unicelulares, né, formados por uma única célula, e eles são heterotróficos. Por eles serem heterotróficos, eles podem ter uma vida livre, parasitária ou mutualística. Tranquilo? Beleza, né? Aí nós vamos para a segunda parte, que aqui são as características, né? Vamos para a segunda parte, que é a classificação, tá bom? Vamos classificar aqui os protozoários. Deixa eu aqui. Curioso que minha tinta preta, ela impregna na lousa, que eu vou te contar, viu? A azul não, mas a preta... Beleza, vamos lá continuar, né? A classificação dos protozoários. Tá aqui, né? Opa, tem que esperar aqui a luz agora secar um pouquinho. Gente, os protozoários, eles são classificados de acordo com o seu sistema de locomoção, certo? Sistema de locomoção. Como assim, professor? É o seguinte, os protozoários, e logicamente, por eles serem heterotróficos, eles têm que caçar alimento, né? Então esse alimento pode ser um organismo que já morreu, né? Um cadáver para ser decomposto, matéria orgânica. Pode ser um hospedeiro, na qual ele vai retirar os nutrientes para a sua subsistência de uma forma parasitária, né? Aqueles que causam doenças, tá bom? Então nós vamos ter uma aula só para falar de algumas doenças causadas por protozoário, aquelas que têm mais chances de cair no Enem, né? Tá certo? Mais chances, né? Como por exemplo a malária é uma delas, né? Doença de Chagas é outra, né? Tá bom? Então nós vamos sempre debater essas doenças que têm mais chances de cair no Enem. Ou então ele vai ter uma vida mutualística, no caso dos líquens, das micorrizas, né? Descobrir o que é, como é aí essas associações, né? Tá bom? Tá certo? Então nós vamos ver aqui o seguinte, né? Tá bom? As micorrizas, eu botei aqui as micorrizas, mas agora eu estou me lembrando que as micorrizas, elas são fungos e raízes de planta, né? Então a micorriza, ela não vai entrar aqui na brincadeira, tá certo? Tá bom? Porque o líquen é a associação de fungos e algas, né?
fungos e protozoários, né? E a micorriza é a associação de fungos com raízes de plantas, né? Então os protozoários não vão entrar nas micorrizas, né? Bom, isso aqui é uma característica do ruíno fungo, né? Aí eu acabei dando um spoiler para vocês sobre as micorrizas sem problema nenhum, tá bom? Mas já fica aí já para o próximo reino, que é o reino que nós vamos estudar subsequente. Depois disso aqui é o reino das plantas, né? Se for uma aula gravada, aí eu vou me lembrar, né, dessa informação que eu já passei para vocês. Vamos ver se já secou aqui. Secou. Beleza? Então vamos lá, classificação. Gente, a classificação ela é de acordo com a presença ou não de organelas locomotoras. Beleza? É de acordo com a presença ou não de organelas locomotoras, tá bom? Show de bola. Então eles são classificados em 4 categorias, tá certo? Em 4 categorias. Quando for na nossa live, aí eu vou lá na internet e vou pegar um exemplo de cada um deles, tá bom? Aí nós vamos ter aqui, ó, os protozoários flagelados. Beleza? Nós teremos os protozoários flagelados, que são aqueles caras que se locomovem por meio de flagelo, né? Locomovem por meio de flagelo. Que nós temos uma concepção de flagelado, né? Que é aquela pessoa, aquele organismo, aquele cidadão que não tem nada, né? Não tem teto, não tem um abrigo, né? Chama de flagelado, né? Mas na realidade a palavra flagelo significa chicote. Então são aqueles protozoários que têm uma estrutura que lembra um chicote, né? É o flagelo, né? Tá bom? Os flagelos, eles têm... Eu vou colocar aqui uma observação para não precisar apagar os outros. Geralmente, os flagelos, eles são menos numerosos, né? Eles são menos numerosos. Ele vai de 1 a 5, tá bom? E eles são compridos. Eles são compridos, né? Tem um tamanho maior, certo? Pronto, eu vou pegar uma célula humana como referência para vocês saberem. O espermatozoide. O espermatozoide não tem aquele rabinho para ele se locomover. Pronto, aquele rabinho é o flagelo. Então nós temos uma célula flagelada que é o espermatozoide. Beleza? Olha só como as características dele é sempre compartilhada com alguém. Então esses protozoários, eles são chamados de protozoários flagelados. Aí nós temos aqui, ó, os protozoários ciliados. Ó, eles são chamados de ciliados porque eles se locomovem por meio de cílios, ó. Locomovem por meio de cílios. Beleza? São células ciliadas, né? Tá bom? Então, os cílios, eles têm a mesma configuração dos flagelos, né? Só que os cílios, eles são mais numerosos. Eles são mais numerosos, né? E curtos. Então eles são mais numerosos e curtos, né? Tá bom? Bem, qual é a função do cílio e do flagelo? Eles têm uma dupla função. É se locomover e capturar o alimento, tá bom? Por exemplo, nos flagelados e nos ciliados que são, digamos assim, que são predadores. Então eles vão utilizar para capturar esses alimentos, né? Outros, eles se alimentam de outros protozoários, de fungos. Então, isso aí vai depender da dieta que o organismo tem. Bom,
Que uma observação que eu vou fazer para vocês é o seguinte, né? Vou dar aqui um exemplo. Nós temos como exemplo nós temos o Trypanosoma cruzi, aí na nossa aula ao vivo eu vou mostrar para vocês, né, o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. E nós temos como exemplo aqui o paramécio. Bom, aí você quiser, você já pode pesquisar, né? Quando você terminar de assistir essa aula, você já pode pesquisar no seu dispositivo eletrônico os exemplos, né? O paramécio, Trypanosoma cruzi, tá bom? Um dado curioso é que para a espécie humana, desses que apresentam essas estruturas locomotivas, só os flagelados que provocam doenças no homem, né? O ciliar não existe ainda descoberto, né? Eu vou dizer que não existe, né? Não foi descoberto ainda se há algum ciliar que provoca doença no ser humano, né? Todos os que são descobertos até agora, nenhum deles provoca doença na gente, tá bom? Tá certo? Agora o flagelado não. Nós temos, por exemplo, nós temos o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Ele é monoflagelado, só tem um flagelo. Mas nós temos a giardia, que tem 5 flagelos, né? Ela é pentaflagelada, que provoca uma doença chamada giardíase, que é uma diarreia, né? Nós temos o Teratoma vaginalis, que ele provoca uma doença, uma DST, né? Tá bom? Que provoca um corrimento, provoca dor ao urinar, tá bom? Todos eles aqui são desses grupos flagelados, né? Os ciliados não tem. Certo? Vamos para o terceiro, né? E o terceiro é o sarcodíneo. Sarcodíneo. Tá bom? Sarcodíneo. O sarcodíneo é aquele que se locomove por meio de pseudópodes. Beleza? Por meio de pseudópodes. Esses pseudópodes são prolongamentos, né? Pseudópodes, o que são? São prolongamentos citoplasmáticos. Gente, esse termo de pseudópodo, isso aqui não é inédito para vocês. Lembra no ano passado, quando nós estávamos estudando meio de transportes através da membrana plasmática, nós estudamos transporte ativo, transporte passivo, né? Aí depois nós estudamos transportes em bloco, fagocitose e pinocitose, lembram? Pois é. A fagocitose, ela é provocada por meio de pseudópodes. Lembram? Até mostrei um vídeo para vocês lá do protozoário lá fagocitando um outro protozoário, um protozoário ciliado, menorzinho do que ele. Pois é. Então esse conteúdo aqui, isso aqui, ele não é inédito para vocês. Vocês já estudaram comigo na época que as aulas ainda eram presenciais, né? Ainda eram presenciais, se eu não me engano. Tá bom? Vocês faziam o primeiro ano. Um dos conteúdos no primeiro semestre, né? Então é isso aí. Então nós podemos dizer que ele se locomove por meio de pseudópodes, né? São prolongamentos citoplasmáticos. Na nossa live eu vou mostrar para vocês, né, um videozinho no YouTube em que há uma ameba, tá certo? Fagocitando um protozoário ciliar. Nós temos uma célula que também faz esse mesmo papel, que é as nossas células do sistema imunológico, tá certo? Os nossos macrófagos também realizam fagocitose, né? Tem pseudópodes, né? Onde eles vão lá capturar bactérias patógenas, né? Para nos livrar das doenças, tá bom? Então, beleza?
Esses aqui são protozoários que apresentam algum tipo de sistema locomotor. Como eu coloquei aqui, ó, de acordo com a presença ou não de organelas locomotoras, né? Aí nós temos um cara que ele não tem sistema de locomoção. Ah, tá aqui o exemplo, eu me esquecendo, né? O exemplo. Cadê? Exemplo. A ameba. A ameba, ela é o exemplo macho, né? Nós temos uma ameba que provoca também uma certa diarreia, né? Que é a Entamoeba histolytica, né? Ela provoca também uma diarreia igual a giardíase. O pessoal confunde até a Entamoeba histolytica com verminose, porque o mesmo medicamento que combate verminose combate também a amebíase, o nome da diarreia, amebíase, certo? Ou diarreia amebiana, tá certo? Tem aquele brinquedo, né? Brinquedo, eu chamo de brinquedo do cão, né? O cara que inventa o brinquedo daquele, que é como é, meu Deus do céu, aquela massa de brincar. Juan, como é o nome daquele brinquedinho melequento? Slime. Isso, slime. Slime é? É, slime. Pronto, o slime. Pronto, aquele slime, tá certo? Ele tá imitando o pseudópodes das amebas, né? Tá certo? Não é à toa que o nome dele, ele parece muito com o nome ameba, certo? Isso aí é o cara que aprende as coisas, né? E tem a ideia, né? Oh, se eu criar um brinquedo parecido com isso, vou vender e vou estragar os sofás dos pais. Aí os pais vão ter que comprar outro sofá e os donos de fabricantes de sofá vão me pagar, certo? Vamos lá, né? Bem, quem é o cara que não tem organelo locomotor? São os esporozoários. Esporozoários, né? Os esporozoários são protozoários. São desprovidos de organelas locomotoras. Beleza? São desprovidos de organelas locomotoras, certo? Então eles não têm organelas locomotoras. Beleza? Pronto. Aí nós temos aqui o exemplo master, né, que é o protozoário causador da malária, tá certo? É o protozoário causador da malária, certo? Ok? Ele é o protozoário, ele é o esporozoário que causa malária. Ele é o exemplo maior que tem. Eu estou pelejando para me lembrar do nome do protozoário, mas eu me esqueci. Ficou na minha cabeça, mas estou ficando velho, né? Ainda bem que é um complemento, né, das aulas ao vivo, né? Porque aí eu posso, na aula ao vivo, eu não vou me lembrar do nome do protozoário, tá certo? Que causa, que é classificado como esporozoário, tá bom? Tá certo? Bem, pessoal, nós vimos as características dos protozoários, né? A classificação deles, muito simples, muito fácil, tá bom? Já estamos com 29 minutos de aula gravada, tá certo? Então essa aula gravada vai ser complementada com a nossa live na próxima semana. Aí na próxima semana nós vamos ver, tá certo? Nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver como os protozoários se reproduzem, tá bom? E algumas doenças provocadas por protozoários, tá certo? É o seguinte, tá bom? Não sei você perceber no reino Monera, nem no reino protista, eu ainda não falei da reprodução, porque eu quero usar uma aula só para a gente falar da reprodução desses organismos, tá bom? Então é isso, meus queridos. Tenham todos uma excelente semana, tenham todos um dia de trabalho. Se protejam, protejam o que vocês amam. Tchau, pessoal. Um abraço.